Nada acontece por acaso, a gente comentava no início aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? E Deus, ele é acessível a todos, independente, né, de religião. Eu falo que a gente diz que aceita Jesus, mas na verdade é ele quem nos aceita, né? E levar isso através do empreendedorismo, através de estratégia, consolida a tal da prosperidade. Prosperidade pra mim ela é a ausência de necessidade. Eu passei boa parte da minha vida, Danilo, tentando ser rico. Tudo que eu consegui foi ser pobre, transformar as vidas, me conectar com as pessoas por algo maior, entender as necessidades verdadeiras dela. Eu comecei a prosperar de uma forma que eu não imaginava. Tem o ônus e tem o bônus, né? A gente, quanto cristão, também tem que ter um cuidado, cara, de não, Deus tá cuidando, mas você tem que fazer a tua parte. Eu acho que o que faz diferença hoje entre quem tem sucesso e quem tem fracasso é a pessoa que se posiciona e assume a responsabilidade. Eu errei. E tá tudo bem. Eu gosto muito desse gatilho da justiça. O ser humano, ele pode ser tudo. Mas se você fala assim, vamos ser justos, você liga um gatilho no cara que fala, opa, o Pedro tem 9 e a Helena tem 12, né? Primeira coisa, Karina, que eu procurei fazer com eles desde pequeno é explicar a diferença de que coisas têm preço e outras têm valores. Qualquer família que você parar pra conversar, ela tem um problema, né? Não tem a família perfeita. A da propaganda da margarina e tal, beleza. Até aquela lá, pra gravar, deu problema. Sem machismo, ok? Pra não ser cancelado, mas... O sonho do meu pai era que eu fosse militar. Porque na época dele ser militar era o que tinha de melhor. E eu cresci com essa crença de que dinheiro não cai do céu, não dá em árvore, tudo suado. Mais, né? E não. Eu cresci com essa crença. 3% da população mundial é ignorante. Isso é muito importante. Pais, toda vez que a gente sai de casa, a gente sai alinhado. Tudo custa. Ele precisa aprender que tudo custa. De olhar pra trás um dia e falar assim, puta, o meu pai não correu atrás, o meu pai fez corpo mole. Eu tinha uma carreira muito bem sucedida na indústria, voltada pra rede varejista. Tinha crescido muito na organização da qual eu fazia parte. E isso cobra o seu preço. Eu não tive muitas experiências de ouvir a voz de Deus que nem a gente se ouve. E o Espírito Santo fala no meu ouvido de uma forma muito nítida, fala assim, fui inserido numa organização de networking, muito famosa, que é o BNI. Sabe, eu tinha a crença de ter que trabalhar pra alguém, de ter a carteira assinada. Aí eu falei, mostrei pra Paula, coloquei o outro, falei, eu tenho o convite desse cara aqui, que ela nem conhecia, pra empreender e tal. E falei, eu tô muito inclinado a tomar essa decisão, mas eu queria te ouvir, porque... Aí você comemorou. É muito louco. E hoje eu não tenho um projeto que a mensalidade custe isso. É muito louco, sabe? Olá, nós estamos aqui com mais um Glacercast, o 4º episódio, gente. Que honra ter vocês com a gente, acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify. E hoje, nosso episódio está muito especial. Está com a presença de um cara que vocês vão amar escutar a história dele. Além de um super empresário, um cara de fé. Quem está com a gente, Danilo? Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer, a honra de estar aqui com o Renan Godoy, um cara que eu me conectei de uma forma inesperada. Essa conexão que eu tive com o Renan foi, assim, uma prova de que Deus faz de formas inesperadas aquilo que às vezes você acha que é impossível. O Renan é um cara que eu conheci recentemente. Eu fiz parte da time produtivo, foi assim, um trabalho surreal na minha vida. E eu falava com a Karina, a forma como que eu me conectei com o Renan, durante poucos contatos, parecia que eu conhecia ele há anos, né? E, Renan, é um prazer ter você aqui. A gente queria agradecer, a gente sabe a correria que tá, mas você não sabe, pra mim, dá até taquicardia aqui, a satisfação de estar batendo esse papo com você. Obrigado, Karina. Obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer, né? Nada acontece por acaso. A gente comentava no início aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? De como as coisas acontecem, de como que Deus trabalha na nossa vida e conecta propósitos. É nisso que eu acredito, né? E a minha jornada inteira eu tive esse privilégio, né, de me conectar com pessoas. Aí você sentar de frente para um medalhista paralímpico, né, com a história que ele tem de falar que ele tá emocionado, você imagina do lado de cá, né, como é que a gente tá. Então, assim, é mútuo, é um prazer e eu fico muito feliz de estar aqui. Bom, Renan é empreendedor, é mentor, é consultor. Hoje ele está aí à frente da IB Empresarial. Nós vamos falar bastante disso na segunda parte. Mas eu queria, primeiro, falar do Renan pessoa. Vamos lá. Né, Renan? Você é um cara de fé, isso é, né, das poucas vezes que a gente esteve no carro indo para empresas, os louvores, inclusive tem 2 músicas que eu salvei escutando sua no carro. Eu queria que você falasse, assim, da importância, hoje como você está à frente de uma empresa que presta serviço para empresas, Sim. A gente vê muitas vezes empresas que param, ficam estagnadas. Sim. Por falta de um propósito ou por falta de uma crença em alguma coisa. Não é sobre religião, né? Perfeito. Mas sobre uma crença. Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro sobre a sua fé. Sim. E depois como você acha isso importante na vida do empresário e das empresas. Essa questão da empresa ter um propósito. Sim. E ter uma fé nesse sentido. É legal o que você falou, Danilo, porque assim, a religião quem criou foi o homem, né? E Deus, ele é acessível a todos, independente, né, de religião.
E eu falar da minha fé é um negócio até, assim, eu não lembro. O meu relacionamento com Deus começou desde muito cedo. Eu fui criado na igreja católica, me converti em 2003, né? Eu buscava por experiências e ali eu tive uma experiência verdadeira com Deus, onde eu optei por me converter ao cristianismo e foi a melhor escolha que eu fiz, né? Eu falo que a gente diz que aceita Jesus, mas na verdade é Ele quem nos aceita, né? E começa essa transformação. E hoje, toda empresa que contrata a IB, contrata o Renan, né, independente do formato que seja para uma mentoria, para uma palestra ou para uma consultoria que dura, às vezes, anos, dependendo da necessidade, é muito claro para ela que a gente tem um propósito, que a gente acredita em algo, que a gente sabe que o nosso sócio majoritário é Deus, né, porque essa empresa nasceu com um propósito, né, e a gente sempre deixou claro para as pessoas que a gente trabalha com empresas que tenham um propósito. E muitas vezes, se elas não têm, a gente ajuda elas a descobrirem. Isso que é bacana. Porque, na verdade, elas só não sabem. E às vezes, é isso que elas estão buscando, né? E eu sempre disse isso, você deve ter ouvido isso da minha boca várias vezes, que eu faço do meu trabalho uma extensão do meu ministério. Sim, sim. Eu sei que Deus me chamou para algo. Eu tenho muito claro para mim que o Deus tem um propósito na vida de transformação na vida das pessoas. Todos nós temos uma missão, né? Todos nós nascemos com um propósito, né? Dentro do reino. E levar isso através do empreendedorismo, através de estratégia, consolida a tal da prosperidade, né? Porque eu discuto muito isso com empresários. A gente fala prosperidade, né? Eu tenho um conceito muito claro de prosperidade para mim. Prosperidade para mim ela é a ausência de necessidade. Tem muito pai de família que mora na favela, tem uma família imensa, ganha um salário mínimo e é próspero. Sim. E tem muita gente milionária que tá vazia. Sim. Então não é sobre grana, né? Lógico, pô, Renan, então me dá o teu dinheiro e vai ser feliz, né? A gente vive no Brasil, galera, e você não faz nada sem grana, né? É um país capitalista e a gente literalmente luta todos os dias para construir algo. Mas quando você está fundamentado no propósito e quando isso está claro, quando você entende que a importância de viver por algo maior é uma consequência. Eu passei boa parte da minha vida, Danilo, tentando ser rico. Muito tempo da minha vida. Eu venho de uma família simples, né? E persegui o dinheiro a vida inteira. E tudo que eu consegui foi ser pobre. Eu não conseguia prosperar. O meu dinheiro, ele não multiplicava. É um negócio muito maluco, né? Por quê? Porque eu tava fazendo pela motivação errada. De novo, não tô dizendo que o dinheiro não é importante. Ninguém vive sem ele, né? Mas quando eu entendi o propósito do meu negócio e meu propósito, que era transformar as vidas, me conectar com as pessoas por algo maior, entender as necessidades verdadeiras dela, eu comecei a prosperar de uma forma que eu não imaginava. Eu brinco que teve anos da minha vida que eu consegui ganhar mais, eu ganhei mais dinheiro do que eu conseguia gastar. E olha que eu gosto de gastar dinheiro, gente. Eu falar a verdade pra você, eu sou bem consumista em alguns aspectos. Tô melhor, né? Mas a isso, maturidade a gente vem. vai, exato, né? Os filhos vêm, a maturidade vem, então você aprende né? Mas eu entendi, cara, que não era fim, era meio. E aí a gente volta pra palavra, e o que Deus ensina lá em Mateus pra gente, né? Buscar primeiro o reino e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu vivi isso na prática. Né? Eu prosperei familiarmente, eu nunca tive tão feliz no meu casamento. Eu prosperei como pai, eu nunca me senti um pai tão presente, né? Eu tive cargos em empresas, eu venho da indústria, eu construí uma carreira antes de empreender. E eu perdi boa parte da vida do crescimento da minha filha, porque eu tava viajando, era uma demanda, né? Eu tinha um cargo de diretor, isso demanda algo de você. Sim. Tem um preço, né? Sim. Tem o ônus e tem o bônus, né? E quando eu entendi isso, e eu falo que existe uma diferença entre se convencer e entender, né? Eu comecei a viver isso na prática. Então hoje, para mim, pro nosso business, né? Junto com o meu sócio, junto com as pessoas que trabalham com a gente, todo mundo que entra lá sabe que a gente serve a um propósito maior. E aí isso faz com que a gente leve ainda mais a sério o compromisso com os nossos clientes, porque alguém pode dizer assim, mas tá amparado pelo contrato. Cara, o contrato para mim não quer dizer nada. Eu tenho uma reputação, eu tenho um Deus que eu sirvo, e qualquer coisa que eu fizer de errado imputa diretamente nisso que eu acredito. Sim. Então é esse tipo de situação que a gente põe à frente, às vezes de forma explícita, às vezes de forma silenciosa, porque também a gente respeita, né? Para que tenha esse tal desse sucesso, essa tal dessa felicidade e essa tal dessa prosperidade. Você falou aí a questão de contrato. Fala para mim qual a diferença de idoneidade ou se anda junto e crença. Porque você falou, né? Talvez para você papel é um papel. Se você fizer alguma coisa, vai envolver aquilo que você acredita ou até idoneidade. Sim. Eu fui criado, Danilo, numa geração, né? Os mais velhos. E quando a gente fala isso, a gente percebe que tá ficando velho mesmo, né? Do fio do bigode. Sabe? Eu sou muito assim também. Tanto que assim, cara, eu levei muito fumo, assim,
por não ter assinado um papel, sabe? Mas por ter dado a palavra, falei, beleza, eu não vou voltar atrás, né? Eu acho que isso... As crenças de valores, né, elas estão fundamentadas naquilo que você prega. Então, por exemplo, não adianta eu pregar algo que eu não vivo, Sim. né? O contrato, ele é uma forma legal de proteger ambas as partes e ele tem que existir. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, né? Porque eu tive muitas fases da minha vida, ainda minha esposa brincava comigo, ela falava assim, pô, legal, você tá cumprindo o seu propósito, mas você vai se dar mal de novo. Cadê o contrato que ampara pro cara que não pagou, pro cara que atrasou, pro boleto que você emitiu e não foi pago? Eu falei, não, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Você tem que ter essa responsabilidade, né? A gente, quanto cristão, também tem que ter um cuidado, cara, de, não, Deus tá cuidando, mas você tem que fazer a tua parte, cara. É a lei da isso. terra, né? Porque a gente tá sobre a lei do homem. Do E se a homem. Bíblia diz assim, sujeitai-vos às leis imputadas pelos homens, né? Porque Deus, ele estabelece ali as autoridades e nada foge da permissão de Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Então, se eu começo a prestar um serviço, e por mais que eu tenha palavra, e seja homem, né, e cumpra aquilo, eu não tô amparado legalmente, não adianta eu dobrar o joelho e orar e falar, ai Deus, fulano não cumpriu. Eu imagino Deus olhando pra você, mas também você não fez tua parte, infeliz. Faz do jeito certo, né? Isso, Você tem os recursos, né, Danilo? É igual você tá doente, por exemplo, precisar passar por um tratamento e dizer assim, não, Deus vai me curar. Deus tem poder pra te curar, mas infeliz, por que você não vai fazer a tua parte, né? Não é uma questão de... A gente não pode racionalizar a fé. Tem que ter esse cuidado, né? A gente não adianta querer a gente pegar algo que é sobrenatural e racionalizar. E essa é uma linha muito tênue que a gente enfrenta. Então, eu acho que, assim, a crença de valor, ela tá relacionada ao caráter, em manter a palavra, né? Mas também fazer a minha parte para que, de forma justa, as coisas aconteçam. É mais aquela história, não é só venha a nós ao vosso reino nada, né? Só esperar, só esperar, vai ficar só esperando, né? A gente terceiriza desde o Éden, né? Desde o Éden a gente tem esse hábito de terceirizar. Então, eu acho que o que faz diferença hoje entre quem tem sucesso e quem tem fracasso é a pessoa que se posiciona e assume a responsabilidade, né? Lá no Éden, quando tem o lance do pecado e tal, né? O Adão é tão maluco que ele vira pra Deus e fala assim, a mulher que tu me deste por esposa me fez pecar. Ele fala, então se eu não tivesse me dado ela, não tinha pecado. Né? Como se fosse tá possível. Terceirizando. Desde o Éden, cara. E isso é o que mais acontece, né? Mas a nossa natureza é assim. É muito mais fácil. É muito difícil a pessoa que assume. É a defesa, né? Exato. Né? E aí, por acreditar que a gente tá se defendendo, a gente, na verdade, tá deixando de ser responsável. Né? Eu tenho 2 filhos lá e eu sou muito duro com eles em alguns aspectos, no sentido de... Eu vejo, né? E a gente vive um choque geracional, né? Da dificuldade que eles têm de assumir responsabilidade. Sim. E eu falo pra eles, eu não quero desculpa, eu quero que você assuma a responsabilidade. É assim, eu não quero que você encontre uma desculpa pra justificar. Eu quero que você diga, não, pai, realmente, eu não deveria ter feito assim. Eu errei. E tá tudo bem. Porque como pai, a gente vai falar, então vem cá. Sempre. Vamos resolver junto, né? E eu não acho que é diferente de Deus, né? E quando a gente amadurece, Karina, e entende isso, o nosso relacionamento melhora em tudo. Sim. Né? De poder sentar, olhar no olho e falar, Danilo, vamos ser justos? É porque a verdade, ela acaba prevalecendo, né, Karina? Eu gosto muito desse gatilho da justiça. Então, toda vez que algo tá desalinhado, né? O ser humano, ele pode ser tudo. Mas se você fala assim, vamos ser justos, você liga um gatilho no cara que fala, opa, ser justo é outra coisa. Então, vamos ser justo. Você acha que tá certo? Você acha que é justo? Eu não acho. Tá, então como é que a gente pode resolver? Então, a gente tem que procurar esse fiel da balança, se é que ele existe, né? Se é que equilíbrio existe. E procurar sempre ser justo. Para que nenhuma parte saia prejudicada. Renan, você falou de filhos e eu queria saber, na educação dos seus filhos, quais são as idades? O Pedro tem 9 e a Helena tem 12, né? Então, é uma idade que, né, a inteligência emocional ali já está construída, eles já absorveram, né, tudo que vai ser levado aí para a vida deles. E como que você, como pai, se posiciona nessa questão de colocar para eles essa visão, né, do reino e a visão também de negócios, de empreender, porque a gente vê que os americanos, eles têm uma cultura que já desde pequeno eles já vão implantando ali na criação dos filhos. Perfeito. Como você tem essa visão e você
age durante a sua vida, como que você faz na educação dos seus filhos? Primeira coisa, Karina, que eu procurei fazer com eles desde pequeno é explicar a diferença de que coisas têm preço e outras têm valores, Sim. né? Então, isso eu procuro deixar sempre muito claro para os dois, né? Então, tudo que acontece na minha casa, eu por ter vindo de uma família muito simples, e todos nós viemos de famílias disfuncionais. Sim. Qualquer família que você parar pra conversar, ela tem um problema, né? Não tem a família perfeita. A da propaganda da margarina e tal, beleza. Até aquela lá, pra gravar, deu problema. Sim. Tá? Com Então, assim, certeza. não se iluda, né? Porque a gente tem essa mania de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, né? Então, eu sempre, a primeira coisa que eu faço, trago eles pra nossa realidade. Recentemente, eu fiz uma operação na qual não foi bem sucedida e financeiramente impactou a nossa família. Então, a gente tinha ali um ritmo de vida, né? Alguns hábitos que pra nós era corriqueiro. Comum, né? Que você precisa, a hora de apertar o cinto. E lógico que eles tomaram o impacto mais, né? Porque pra eles é o seguinte, a criança não sabe O que se é tá bom, se tá pouco, é ruim. que é Não tem muito, né? entendimento. Não tem né? nem, né? Não consegue, né? Sim. Primeira coisa que quando a gente sentei com a minha esposa, a gente olhou pro cenário e entendeu as recessões que a gente precisaria aplicar, né? Pra se organizar. A gente chamou os dois e abriu isso pra eles. Falou, ó, essa decisão que o pai tomou aqui não foi bem sucedida. Isso impactou financeiramente na nossa casa dessa forma. Então, algumas coisas que a gente fazia sempre, a gente não vai deixar de fazer, mas vai fazer menos. E sempre inserindo eles, Karina. É sempre... com a verdade. Perfeito. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem teve um passeio da escola, que normalmente a minha filha iria. E quando veio o passeio, eu falei, ó, nesse você não vai. Tudo bem? Porque financeiramente pra gente agora, é um custo que a gente não precisa ter. Vamos fazer escolhas, né? Exato. Falei assim, talvez pra gente poder viajar no final do ano, assim como o papai não tá fazendo tal coisa que você sempre viu o papai fazendo, a gente não vai fazer isso, tudo bem? Tudo bem, pai. Sim. Né? Não tem bater pé, não tem chorar. Eu sei que ela queria ir, e se ela fosse, ela ia se divertir. Sim. Mas sabia que ela tá viva? E tá tudo bem? Tudo bem. É mais a gente, diz mais sobre nós. Porque a gente na ânsia, né, de ser o bom pai, a gente acaba errando. Eu errei muito, tá, galera? Eu errei muito, assim. Na ânsia, né, de dar tudo que eu não tive, eu acho que o papel do pai é sempre Bem isso, esse, né? Se dá mais do que você teve, né? Eu falo que eu realizei muitos sonhos dos meus filhos. Hoje eles estudam na escola que eu sempre quis estudar, meus pais não puderam me dar. Eu falo, eu tenho um privilégio. Lá em casa cada um tem um quarto. Eu dividi quarto com meu irmão a vida inteira. Sim. Sabe? Eles já vivem uma vida, gente, que, meu Deus. Mas essa questão aí vamos supor, financeira. Uhum. Nós temos o hábito, principalmente brasileiros, de implantar crenças limitantes nas crianças. E você, em algum momento, se viu nessa posição, um exemplo, dinheiro é sujo, ter pouco é melhor do que não ter nada, enfim, algumas crenças que a gente vê que ali no dia a dia, os pais em casa cometem sem nem ter consciência disso. Fantástico o que você tá falando, Karina. Porque, na verdade, é assim, ó. Ninguém dá o que não tem. Né? Eu cresci assim. Eu cresci numa crença de que homem, né? Sem machismo, ok? Pra não ser cancelado, mas… homem é carteira assinada, provedor que paga a conta. O sonho do meu pai era que eu fosse militar. Porque na época dele ser militar era o que tinha de melhor, né? E eu cresci com essa crença de que dinheiro não cai do céu, não dá em árvore, tudo suado, mais, né? E não. Eu cresci com essa crença. Sim. Mas eu tive um privilégio, Karina. Eu aprendi, eu consegui mudar a minha mentalidade antes de ser pai. Entendi. Você foi buscar conhecimento. Sem dúvida. Mas eu digo assim, ó, o conhecimento, na verdade, ele tá à disposição de todo mundo. 3% da população mundial é ignorante. Em que aspecto? Do não acesso. Se você pensar 3% da população mundial é muita gente que não tem acesso à internet, à TV, à informação. Sim. E 97%, eu não vou generalizar, mas se a gente fosse fazer uma conta de padaria agora, é ignorante por ignorar. Não por não ter acesso. E a palavra ignorante, ela tem que ser analisada nos dois aspectos, né? Então, a informação está à disponibilidade de quem quiser. Qualquer um pode buscar. Só que tem gente que vai ignorando. Então, eu tive esse privilégio. Fácil. Melhor. A ignorância ela é uma dádiva em alguns aspectos, né? De aprender. E eu digo pros meus filhos, dinheiro é muito bom, cara. Dinheiro é muito bom. O meu filho… Eu tenho 2 em casa, né? Realiza, né? Eu não tive essa orientação. Pois é, eu também não. Então, assim, eu tenho a Helena… que é uma fotocópia minha, assim, cuspida, escarrada, descontrolada financeiramente, que se puder compra tudo. Qual o seu signo? Eu sou virginiana. Por um dia. Por um dia, senão era leão. E eu tenho o Pedro, que é mão de vaca.
É muito legal, porque os dois foram da mesma Nós forma. também. Fiquem tranquilos, porque assim, só muda o endereço. Sim. O Pedro é assim, ó. A gente tava no mercado essa semana e ele queria um chantilly. Falei, pra que você quer um chantilly, cara? Porque eu tô com vontade. Falei, tudo bem. E é muito assim, ó. Vou dar um exemplo. Isso é muito importante. Pais, isso é muito importante. Toda vez que a gente sai de casa, a gente sai alinhado. Pai, vamos no shopping? Vamos. Porém, nós não podemos gastar. Dá pra gente tomar um sorvete, Bacana. dá pra gente comer um lanche, mas não dá pra gente gastar. Ou hoje nós vamos comprar um tênis, né? Ok, É o combinado, Karina, né? alinhados, tá? Sim. A expectativa tá sempre alinhada. Por quê? Porque a hora que eu falar não frustra. É. Eu não criei neles uma expectativa que eu não posso suprir. Sim. Tudo bem? E aí a gente foi, e a gente não foi no mercado pra comprar chantilly. E eu falei assim pra ele, ó, eu não vim aqui pra isso. A gente tem um combinado, lembra do momento? Isso é supérfluo, mas ele tá com vontade. Ok. E aí eu falei assim, você tem dinheiro? Compra com o teu dinheiro. E ele realmente tem. Eles têm conta aberta no nome deles, eu acompanho, eu administro junto com a minha esposa, mas eles têm a conta, o dinheiro tá guardado, bonitinho, rendendo, né? Coisa que a gente não teve. É. E o Pedro, ele entrou lá no aplicativo e ele viu que num determinado lá ele tinha R$528. Só que o chantilly custava 39. Ele não queria baixar dos 500. Ele falou assim, você inteira R$11. Por quê? Você tem. Ah, mas se eu gastar, vai entrar no... Como se eu entrasse num negativo, enfim, né? Eu falei, Da ok. meta dele, do objetivo, Ok, gente. eu falei, eu inteiro. Mas o que é que você pode fazer em casa hoje que você não tá fazendo pra me ajudar nesses 11? Então, essa semana, o Pedro tá limpando o quintal todo dia do A Charlie. Ana vai precisar assistir esse episódio Vai. forçado. Do Charlie, que é o nosso cachorro. Porque normalmente quem faria é eu ou a minha esposa. Então, ele tá limpando o quintal todos os dias. Eu inteirei pra ele e ele entendeu o quê? O valor de uma negociação. É. Tudo custa. Ele precisa aprender que tudo custa. Ou o seu tempo, ou o seu entendimento, ou o seu dinheiro, ou o seu esforço. Porque ele aprende o valor. É a moeda E a questão de troca, acordo né? também, né? Ele vai fazer acordos durante a vida dele inteira. É. Inteira. É. Ele vai sentar em situações que ele vai ser deparado com coisas que ele vai ter que decidir. Exato. Se ele quer, se faz sentido, se ele deve ou não. E no exercício bobo de um chantilly, né? Quantas E questões, R$11, né? né? R$11, amanhã pode ser 11 milhões. É. E ele vai lembrar. Ele fala, pô, cara. Ele vai aprender. Tem que ser a mesma intenção, né? Perfeito. Por exemplo, eu tenho o hábito de acordar muito cedo, né? E por alguns anos da minha vida, eu prestei serviço para uma organização internacional, onde as reuniões eram às 6 da manhã em outras cidades, né? E eu me lembro de um episódio, e eu sei que a minha filha nunca vai esquecer disso, que na época a gente morava num apartamento, e a Helena e o Pedro dividiam um quarto, e o apartamento ele era pequeno a ponto do nosso guarda-roupa ter que ser no quarto deles. Não cabia tudo, e tá tudo bem. E eu levantei pra me trocar, e era muito de madrugada, ela olhou e falou, pai, onde você vai? Eu falei, eu vou trabalhar. Ela falou, mas o dia nem começou ainda. Eu falei, e tá tudo bem. Falei, a gente tá plantando porque lá na frente a gente vai colher. E eu sei que lá na frente, quando ela for adulta, que ela estiver ou trabalhando numa grande empresa, ou empreendendo, a lembrança que ela vai ter, ela Essas falou, pô, coisas vêm na memória, né? o meu pai saía de casa, o dia não tinha nem começado. É. Né? Então, o que eu busco em tudo isso? Ser um exemplo, né? Porque os meus filhos não vão poder olhar pra trás um dia e falar assim, puta, o meu pai não correu atrás, o meu pai fez corpo mole, o meu pai tinha hora pra caneta cair. De mim, não vai ter isso, entendeu? Uhum. E junto com isso, né, por isso que eu falei que eu tive o privilégio de aprender pra poder ensinar, eles vão aprendendo o valor dessas coisas. E aí tudo que eles vivem, eles vão aprendendo. Eu criei um hábito dentro da minha casa, por exemplo, de fazer eles entenderem o quanto custa fechar um cliente novo, né? E o ser humano, ele trabalha por recompensa, inclusive a gente. E eu aprendi numa aula, né, de MBA, né, o professor falou assim, se presenteie toda vez que você conquistar algo, porque é um estímulo positivo, cria uma sinapse positiva e você quer a próxima, né? E eu, criando isso, eu fiz o seguinte, ó, toda vez que eu fecho um contrato hoje, novo, eu me dou um presente. Então, assim, eu já troquei de carro com determinados contratos e eu já parei pra tomar um sorvete. Aquele sorvete representava o contrato que eu acabei de fechar. E pasmem, tá? O contrato do carro era menor que o do sorvete. Tá tudo bem? Só pra... Pô, isso aqui é símbolo daquilo. E um dia eu falei assim, pô, mas espera aí. Só eu tô celebrando, né? Como é que eu insiro a minha família nisso? Eu vou encontrar uma maneira de colocar eles nisso aqui também. E na minha casa, a gente procura se alimentar da forma mais saudável possível, tá? Então, a gente come lanche de final de semana. E aí a gente criou um hábito. Toda vez que eu fecho um contrato novo, a gente vai no Mac.
Sem jabá, tá? E sentei com eles e disse, falei, ó, pra vocês entenderem quanto tempo leva pra fechar um contrato. Toda vez que o pai fechar um contrato novo, a gente vai no MEC comemorar junto. Porque vocês têm que participar disso. Porque é longe deles que eu fico. É com eles que às vezes eu não saio no final de semana. Então eles têm que entender que aquilo tem um valor, Sim. né? E eles vão lutar por aquilo também. E sabe o que é legal, Karina? Não tem cobrança. Meu pai tá trabalhando, por isso que ele não tá aqui, sim. né? Só o que aconteceu? Eu ganhei 2 gerentes em casa, né? Esses dias chegaram em mim e falaram assim, viu, faz tempo que você não fecha um contrato, hein? Nós vamos no MEC, não. Então cria um problema pra mim. Ganhei 2 gerentes lá cobrando meta de mim agora. Mas é muito legal porque eles entenderam esse processo. Renan, como a gente tá falando de vida pessoal, a sua esposa trabalha também. A minha esposa, se ela tivesse mais um emprego, ela seria o Július, do pai do Cris. Ela teria 3. Entendi. A Paula, ela trabalha como autônoma, né? Ela, junto com o meu cunhado, ela atua numa empresa que é de Manaus. A Paula, a especialidade dela é gestão de recursos humanos e parte financeira. Então, ela faz todo o DP e RH dessa empresa que o meu cunhado tem em Manaus. E ela também trabalha na área comercial, atendendo cozinhas industriais. Ela vende carne no atacado para cozinhas industriais. Legal. Então, ela tem esses 2 trabalhos. E eu falo que quando ela não tá dormindo da meia-noite às 6, ela tá comigo na empresa, né? Dá um suporte, dá uma ajuda. Então, eu pergunto porque num casamento, o alinhamento dos pensamentos, como que vocês fazem? É tudo junto? O financeiro é junto? Ou vocês, cada um tem a sua responsabilidade? Legal. E vamos seguindo? Ó, Karina, eu não acredito nisso, né? Se a gente é eu acho que a gente é tudo, tá? Eu tô com a Paula há 23 anos. Eu tenho mais tempo com a minha esposa do que eu tive de vida solteiro, pra você ter uma ideia, né? A gente começou a namorar em 2001 e se casou em 2007 e a gente tá junto há 23 anos. Falo que nós somos a resistência, né? Nós vamos fazer 30. Olha aí, nós somos a resistência, né? A gente não imaginava que as coisas seriam, né? Assim como se troca de roupa, se troca-se de relacionamento, enfim, comum. né? Exato. Porque é mais simples sair do que enfrentar. Concordo. Você nunca teve problema, Renan? Quem me dera. Tem. Quem me dera, né? Em 23 anos, nós tivemos 2 conversas que foram determinantes para o nosso casamento, de alinhamento mesmo. E a gente tá junto até hoje. E eu falo que essas conversas são como se fossem marcos onde a gente casou de novo, sabe? Com a mesma esposa, só que com comportamentos e atitudes diferentes. E desde o começo, né? Eu aprendi com o Thiago Brunet que você não compartilha destino quem não trilha jornada, né? A gente sempre teve muito alinhado no que a gente queria, aonde a gente queria chegar e como a gente queria chegar lá. Então o nosso, Karina, é tudo junto, né? A gente tem o nosso dinheiro, né? Porque assim, proporcionalmente, se a gente fosse dividir, a representatividade do meu negócio é muito maior do que do dela. Então, se cada um fosse fazer... Até a gente fala com as crianças isso, né? Quando a gente, por exemplo, eles falam assim, eu queria comer um lanche hoje. Aí eu falo assim, você vai pagar? Eu não. Eu pago o meu. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente vai no Outback e eu pago o meu. Não, pai. Eu falei, então não tá sendo justo. Lembra de ser justo? Sim. Então não é justo. Lá é nosso, então... Mas isso que eu tô perguntando é sobre educação financeira familiar mesmo. Uhum. Porque as pessoas que estão assistindo têm muita dificuldade Sim. com isso. E é bíblico isso também, né? Também. Porque somos um só Sim. e temos dificuldade de ser um só. Sim. Eu confesso pra você, Karina, que eu aprendi a me relacionar com dinheiro há pouco tempo. 34 anos de idade, eu acho que eu aprendi a me relacionar com o dinheiro. Até lá, era ganhar pra gastar. Ganhar pra gastar. Sabe assim, viva como se não houvesse amanhã. Qual foi a virada de chave para você aprender de vez? Porque o conhecimento você já foi adquirindo. Eu acho que a minha chave virou, Karina, quando eu vi que eu ganhava muito dinheiro, mas não tinha nada. Sabe? Inclusive, foi por esse propósito que eu resolvi sair da time produtivo. Porque a gente resolveu prosperar nesse sentido juntos. Sim. Então me dá um conselho, Renan, porque tá difícil, cara. Ele veio trabalhar, ele tá trabalhando junto. Não, é assim, Danilão, a Bíblia fala que o reino dividido não prospera, né? Se a gente fosse falar em proporção, eu ganho mais com a empresa do que a Paula com o trabalho dela. Mas e tudo que a Paula faz e eu não tô lá? Mas aqui é o contrário. Como Mas assim? tudo bem. Ela ganha mais. Por isso que quando for vocês dois, não tem quem ganha mais. A gente não faz essa conta, eu tô dando um exemplo. Sim. Eu nunca sentei com a Paula e falei assim, eu ganho mais do que você. Porque não é justo. Porque tudo que a Paula faz, a Paula é mãe, a Paula é esposa, a Paula é dona de casa. Cara, a mulher, ela tem uma demanda muitas vezes que ela é silenciosa, que a gente não vê. Por isso quando eu lavo uma louça, ela fala assim, obrigado. Eu falo, obrigado do quê? Eu não tô te fazendo um favor.
Pô, o teu filho janta, hein? Então, Olha aí, eu não tô te fazendo um favor. E às vezes eu vejo isso, né? Ah, o meu marido me ajudou em tal coisa. Cara, marido, desculpa, cara. Num relacionamento, pra ele ser saudável, ele tem que ter o equilíbrio nas demandas, né? Ontem a Paula passou a manhã inteira estudando uma parte de aritmética que a gente nem aprendeu na nossa época, porque a Helena tinha uma prova e tava com dificuldade. Eu não posso fazer isso pela Helena. E aí é justo eu chegar nela e falar assim, eu ganho mais do que você? Não, cara. Quando a gente é um time, né? Quando a gente rompe esse lance do é meu, do é seu, eu acho que a gente evolui um passo. E aí tem que deixar uma coisa de lado que é o ego. Sim. Né? Porque a gente, como homem, tem um paradigma e tem que ganhar mais. Quem falou? Nossa, eu queria que a Paula fosse 3 vezes mais bem sucedida. Eu queria ser dono de casa, eu falo pra ela. Falei, viu, você não tem uma herança que vai me contar uma hora, não? Pra gente tirar o pé. Eu brinco com ela, né? Falei, tô super aberto a ser o homem do lar, né? Eu brinco com ela. Brincadeiras a gente faz dentro de casa, né? Porque quando não tem o meu e não tem o seu e tem o nosso, é só uma questão de ego que fica pra trás. E você passa a prosperar dessa forma, né? Porque toda decisão que a gente toma junto. Então, assim, pode parecer besteira. Se eu vou comprar alguma coisa, eu falo pra ela, cara, eu queria tal coisa, o que você acha? E aí a gente aprendeu a fazer uma pergunta que ela é transformadora. Eu quero ou eu preciso? Nós começamos isso recentemente, né? Se eu quero, 99% das vezes pode esperar. Bacana. Desejo é uma coisa que dá e passa maturidade. Se eu preciso, virou uma prioridade. Então a gente vai, não, eu preciso. Ainda que a gente esteja no momento de segurar, se é necessidade, a gente faz. Controlado, equilibrado. Tem algumas necessidades também que precisaram esperar em algum momento, tá? Então o eu quero e eu preciso, ele é libertador. Por quê? Tudo que é nosso, a gente divide. Então se é nosso, não tem estresse. Bom, tá bacana o papo, tá legal, mas a gente precisa fazer uma pausa. E antes da pausa, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, no YouTube, tá? Agradecer a Glamour Acessórios, nossa patrocinadora master. Também a Diamante Agro, especialista em café, venda de café, tanto físico quanto na bolsa. A gente volta já, porque a gente vai fazer um papo sério com o Renan a nível de empreendimento e a parte empresarial, ok? Acessórios Glamour, simplificando para sofisticar. Joias de cabelo e peças pensadas para cada mulher de forma única e especial. Peças de luxo com uma linha personalizada em óculos de sol. Atendimento na loja física ou online. Enviamos com muito carinho para todo o Brasil. Bem-vinda a Glamour Acessórios. Estamos de volta aqui nesse papo muito bom. Agora vocês em casa, empresários, empreendedores, fiquem atentos porque vem coisa boa por aí. E antes não posso deixar de agradecer o estúdio da Angélica, que cuida de mim, que está nos apoiando também. E é uma honra ter vocês que nos apoiam aqui com a gente. E vocês que querem nos apoiar também, pode vir que vai ser uma honra. A Angélica é mágica, ela consegue deixar a Karina mais bonita ainda do que ela já é. Mas, Renan, bora. Agora vamos falar de trabalho. Embora eu sou suspeito para falar, porque eu sei que você não... O Renan não consegue separar essa questão de fé, de propósito com o trabalho. E isso é uma das coisas que eu aprendi a me apaixonar e talvez por isso que eu esteja mudando tanto. Legal. Mas como que iniciou a sua jornada empreendedora? Você falou que você trabalhava, CLT. Sim. Como que aconteceu essa mudança de chave, essa necessidade de você empreender? Legal. Eu tenho 3 figuras que foram centrais da minha vida para isso acontecer. Primeiro de tudo, né? E aconteceu também no meio de quando você entende o valor das coisas. Eu tinha uma carreira muito bem sucedida na indústria, voltada para rede varejista. Tinha crescido muito na organização da qual eu fazia parte. Isso cobra o seu preço, né? No meio dessa jornada, eu perdi meu pai, né? Meu pai faleceu. Eu lembro que eu parei para enterrar meu pai num dia e no dia seguinte eu voltei porque eu tinha uma demanda para entregar. Então, não deu tempo. Ficou amortecido? Não, acho que até hoje. Foi um momento da minha vida. E eu me lembro que nesse dia, infelizmente, né, acaba acontecendo, ou felizmente, né? O meu casamento também já estava à beira de um colapso, assim. Porque eu tinha uma filha pequena, da qual eu participava muito pouco. No meio dessa jornada, o meu pai falece. E, de novo, não dá para dividir, né? Tirar Deus do conceito. Eu estava entregando uma loja da franquia, um coquetel rolando, uma festa rolando. E eu posso dizer que foi uma das experiências que eu tive mais latentes com Deus, assim. Embora eu viva muito a minha fé, eu não tive muitas experiências de ouvir a voz de Deus que nem a gente se ouve. E eu tava no meio daquele coquetel, uma festa rolando, quase 100 pessoas comemorando.
E o Espírito Santo fala no meu ouvido de uma forma muito nítida, fala assim, o que mais precisa acontecer pra você entender? Eu falei, entender o quê? Eu falei, entender que o mais importante tá ficando pra trás, né? Nossa, até arrepio. E foi muito louco, Danilo, porque a gente saiu daquele coquetel, tipo, quase 2 da manhã, e eu tô no carro do meu diretor executivo, ele foi me levar embora, e a gente num momento de festa, né? E aí, antes de descer do carro, eu pego a chave da loja, né? Entrego na mão dele e falo assim, cara, não vou voltar segunda. E, assim, eu sou um cara muito brincalhão, né? Quem vive comigo sabe que eu brinco muito. Ele, isso é hora de brincar, velho. Tô morrendo de sono, vai, desce do carro, vai embora. Eu falei, não, cara, tô falando sério. Eu não vou voltar segunda. Aí eu contei pra ele o que eu tava vivendo. E ele também cristão, uma das pessoas mais importantes da minha jornada, na minha vida, o Wilson, o nome desse cara. Ele olhou pra mim e ele falou assim, cara, eu não aceito você peça a conta. Ele falou, é inadmissível pela história que você tem. Ele falou, então eu vou te mandar embora. É o mínimo que eu posso fazer por você e tal. E aí eu tomo a decisão de sair, né? E aí eu procuro uma maneira de me reorganizar. E aí eu conheço algumas pessoas nesse meio do caminho. Eu já tinha minha esposa, obviamente, né? Aí eu falo que foi um casamento de novo, que eu tomei a decisão. Eu escolhi a minha família, né? Arrumei um trabalho ali pra botar a casa em ordem, pra pavimentar de novo. E fui inserido numa organização de networking, muito famosa, que é o BNI. Lá eu conheci o Leandro. Sim. Né? Que hoje é meu sócio. E nesse meio dessa jornada eu conheci o Rodrigo, né? O Rodrigo Cardoso, da agência. E aí eu tinha 3 pessoas dizendo assim pra mim, você precisava montar o seu próprio negócio, você precisa montar o seu próprio negócio, você precisa montar o seu próprio negócio. Só que eu tinha crença, Danilo. Sabe? Eu tinha a crença de ter que trabalhar pra alguém, de ter a carteira assinada. E no meio dessa mudança, muita coisa aconteceu, porque daí quando você sai, né, você tem um padrão de vida, né? E a gente precisou ir morar de favor na casa da minha sogra. Pra gente organizar a nossa vida. E Você tinha os filhos já? Já tinha a Helena e o Pedro já era um bebê. Eu falo que quando eu casei, o Pedro, ele é quase que um selo, né? Desse segundo momento nosso, porque a gente decidiu ter o segundo filho. Não dava pra ter 2 filhos na condição que a gente tava, de relacional. Eu muito longe, né? E aí a gente teve o Pedro, e aí a gente precisou se organizar. E aí faltou grana, porque mudou muito, né, o padrão e a qualidade da vida. E a gente foi morar de favor na casa da minha sogra por um período. E a gente combinou de morar lá 1 ano, até a gente se organizar. E aí eu tô lá na casa da minha sogra, fazendo um trabalho e tendo propostas e tal. E aí eu tenho uma proposta na época, eu tô falando de 2014 para 2015, eu já tinha o Pedro ali, 14 para 15. E eu tinha uma proposta naquela época para ganhar R$8.000. Estou falando em 2015, é muita grana pra época, pra gerenciar uma empresa que tinha uma unidade em Americana e uma em Campinas. Então você imagina, você morando de favor, na casa da tua sogra, pô, resolveu, né? Resolveu. Que era sobre o dinheiro, né? Naquela época era. E aí que eu falo que virou uma chave. E aí eu vou te dizer a importância daquilo que a Bíblia diz, que a esposa sábia edifica o lar e a tola destrói. E eu negociando já, apalavrado com a empresa, e a Paula não sabia. E eu desenrolando. Falei, vamos resolver. 8.000? Bora. Fazer uma surpresa pra ela. Vai ser sensacional, não tem como não gostar. E no meio desse caminho, eu conheço esse maluco que chama Leandro. E esse cara vira pra mim um dia e fala, não, tem que montar o nosso negócio, tem que montar o nosso negócio. Ele também não tava muito satisfeito onde ele tava. A gente tem potencial de ter um negócio. Eu falei, mas que jeito é um negócio? Morando de favor, devendo até as calças, o banco me cobrando, como é que eu vou montar um negócio? E fui orando. Orando e colocando diante de Deus. E aí chegou uma hora que eu tinha que tomar uma decisão. Eu falei, Deus, é muito simples, eu não sei o que fazer. Né? E eu, quer dizer, eu já tomei uma decisão. Falei, eu vou chegar na minha esposa agora e vou falar com ela. E aquilo que ia apresentar pra Paula e a Paula deu ok, eu vou seguir, eu vou entender que é a resposta, porque eu já não consigo mais orar e já não consigo mais decidir. Sentei com ela, lembro até hoje, sentei com a Paula trabalhando ali, sentei com ela. Falei, ó, eu tenho essa proposta aqui pra ganhar 8 conto. Em 3, 4 meses a gente retoma aí um padrão de vida ok. E eu tenho essa outra aqui que não é nada, pra montar uma empresa. Eu lembro que eu tava, acho que, 30 pila negativo no banco, assim. A Unimed me atendendo, Danilo. Quase 4 meses do salário que você ia receber. A Unimed me atendendo por obrigação, porque eu tava com o convênio atrasado. Eu lembro que eu tava tomando soro na veia, que eu tava doente, e o banco me ligando, perguntando como é que eu ia fazer pra cobrir o cheque especial. Eu falei, moça, se eu pudesse, não tinha WhatsApp na época, né? Eu te mandar uma foto aqui de onde eu tô agora, não tem como cobrir. Aí eu falei, mostrei pra Paula, coloquei o outro, falei, eu tenho o convite desse cara aqui, que ela nem conhecia, pra empreender e tal. E falei, eu tô muito inclinado a tomar essa decisão, mas eu queria te ouvir. A Paula é bem analítica, né?
Ela para o que ela tá fazendo assim, ela baixa o computador. Ela olha pra mim e fala assim: quantas vezes eu já falei pra você que você deveria fazer pra gente o que você faz pelos outros? Vai empreender. Não era o que você queria ter É mais escutado. difícil esse caminho, né? Mas não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa. Então. Eu tomei essa decisão, era um outubro daquele ano. Eu lembro que tinha poucos meses. Outubro, novembro, dezembro. Eu falei, tá bom. Né? Cara, Danilo, a gente não tinha, eu e o Leandro, cara. Na época era R$80 pra fazer 1 milheiro de cartão. A gente não tinha essa grana. Não tinha. Eu devendo no banco, o Leandro também ia sair do lugar lá. Pra sair de onde ele tava e quebrar o contrato, ele ia sair devendo, porque ele ia interromper. E, cara, eu fui empurrado pra isso, sabe? Mas é que você tava orando, né? Sim. É que, assim, a gente ora, mas a gente não acredita, né? Tem uma parada louca no meio do É que caminho. você tá dentro, você não enxerga de fora, né? Quem tá dentro do furacão não enxerga. É complicado você absorver aquela coisa que você escutou, mas não queria ter escutado, né? É muito louco. E aí você tem que ter fé, cara. Não tem isso que eu ia jeito. falar. Vambora. Começamos a empreender, montamos a IB Empresarial, Inbound Business, né? Isso em que ano? 14 para 15 ali. Isso já eu já tinha o Pedro, então isso começa 15 para 16. Era o final de 15 já, porque o Pedro era bebê. A gente começa e a gente fecha o nosso primeiro contrato 18 de dezembro, assim, ó. O cara, uma empresa de Sumaré, precisava montar um manual comercial, porque ele queria virar o ano com essa parte funcionando. E a gente trabalha 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Para 25, volta 26, 27, 28, 29, 30. E entrega pro cara tudo pronto dia 31 de dezembro. O Pix não, porque não existia Pix. Não existia Pix. Mas dia 31 de dezembro o cara paga. A gente cobrou do projeto R$5.000. E foi um final do ano incrível. Porque... Aí você comemorou. É muito louco. E hoje eu não tenho um projeto que a mensalidade custe isso. É muito louco, sabe? E ali, o Leandro, a Paula e o Rodrigo, que foi o Rodrigo que abriu essa porta pra nós, indicou um cliente que era dele, a nossa vida começa a mudar, cara. E aquele projeto de morar de favor 1 ano durou 6 meses. Em 6 meses, todas as nossas contas estavam pagas. E eu lembro até hoje, cara. E a gente mudou, né? Saiu da casa da minha sogra, que foi uma bênção na minha vida. Poder ter aquele lugar pra ir. Muita gente não tem nem pra onde ir, a gente tinha. E eu faço coleção de cartão Black. Que eu não uso, tá? É bom deixar claro. Eu já tenho 7. Porque o mesmo banco que me ligava cobrando, hoje ele me liga oferecendo crédito. E todo cartão Black que chega eu ponho num quadrinho, né? E tem uma música do Projota que ele fala assim: eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. Só que a gente precisava acreditar nisso. Sim. Então Deus, ele tava com tudo pronto pra gente viver, mas tinha um negócio do Renan pra resolver. Do Renan com ele. Tirar esse medo, De uma essa crença dele, o medo dele, né? E aí a gente vira a chave, entra pro mundo do empreendimento, nasce a IB Empresarial, uma empresa especializada na área comercial, consultoria, treinamentos para times e pessoas, né, na área comercial. E a gente está muito próximo agora de completar 10 anos, né? Entre idas e vindas, o Leandro foi, voltou, a gente está junto. E a IB vira um ecossistema de soluções que a gente tem o objetivo de ser o melhor ecossistema comercial, né? Porque tem uma diferença entre você ser o maior e o melhor. Hoje a gente quer ser o melhor. E aí eu vou viver aquilo que Deus tem pra fazer na nossa vida. E a gente tá vivendo isso. Acho bacana essa questão de diferença de ser maior ou melhor. Por exemplo, eu gosto de falar muito, mesmo porque eu amo hambúrguer e eu amo McDonald's. Não vou fazer propaganda, mas assim, a maior hamburgueria do mundo. McDonald's. Mas é a melhor? Não. Mas ela é vista, Por mais né? que eu ame, Mas né? ela é a maior. Ela é maior. Tá tudo bem. Renan, eu tenho uma colocação para você. Quando a sua esposa falou, escolhe você, é porque Deus falou, Deus Sem falou dúvida. com ela e ela falou por Deus. Mas você também escolheu o seu tempo. E a gente já falou aqui outras vezes. Você
resolveu dedicar o seu tempo, a sua energia, à sua vida. Sim. E não para uma outra empresa, para um outro negócio. E deixar o seu tempo, que você às vezes abria mão dos filhos, Sim. ali da família. Porque empreendedor dói. Né? Por isso que você também tinha esse medo de tomar a decisão. Sim. Só que ele dói de uma forma que a gente trabalha o dobro Sim. quando a gente empreende. Eu falei, eu saí para não ter patrão, tenho 20 hoje. Exato. E você tem responsabilidade também, quando você tem os funcionários, sobre outras famílias. Sim. Então, isso assim é gigante. As pessoas que não empreendem, não estão no mundo empresarial, eles não fazem ideia disso. Mas quando você cria essa responsabilidade que vai crescendo, começa com um sócio, aí vai para um funcionário, vai para 2, enfim, o negócio vai aumentando, você escolhe o tempo e você tem a responsabilidade das pessoas dedicarem também o tempo delas para o seu negócio. Porque a questão de tempo é o seguinte, quando a pessoa entende essa chavinha de que o seu tempo não tem preço, mas tem um valor, muda tudo. Muda tudo. É que, na verdade, eu acredito que existem 2 caminhos, né? Ou você está construindo algo grande, ou você está trabalhando com alguém que está fazendo isso. E os 2 são importantes. Porque você aprende. Os 2 são importantes. Sim. Eu passei boa parte da minha vida fazendo por alguém que estava construindo algo grande. E tá tudo bem, você tá pode tudo ser bem. próspero dessa forma. Eu me tornei o cara que eu sou graças a esse projeto. Sua jornada, né? Isso aqui foi fundamental. Se eu não tivesse vivido anos dentro de uma organização com metas, objetivos, regras, que eu falo que eu procurava emprego todo você dia. Você respeita isso, né? Você aprende a fazer isso no seu trabalho. E aí eu decidi fazer algo por mim. Onde eu tenho pessoas que acreditaram nesse sonho, estão lá construindo algo comigo. Exatamente. Com o Lê, né? Então eu falo que assim, se não fosse essas 3 pessoas, a Paulo, o Leandro e o Rodrigo, eu talvez estaria trabalhando para alguém até hoje. Estaria num cargo muito bom, executivo, ganhando isso, bem, né? ok, porque eu já tinha isso em 2015, né? Mas não era sobre isso. E talvez o meu propósito. É isso que eu ia falar, é sobre o propósito. Não estaria sendo sobre o seu cumprido dessa status, forma. né? Exato. Então, assim, é uma virada de chave. E é o tempo, né? Porque daí a gente olha hoje e fala assim, eu queria ter vivido isso antes. Eu não tinha maturidade para viver isso antes. Eu precisava passar por alguns processos. Eu tô passando por processos hoje que eu ainda olho e falo, faz parte do processo. E ignorar o processo é muito ruim, é muito perigoso. Porque atalho é perigoso. A gente quer ir mais rápido. Coisas momentâneas, né? Satisfação momentânea. O nome fala, né? É momento. Não perpetua, né? Se não perpetua, não E dá eu fruto. acho muito bacana também na sua história que você escolheu deixar o ego de lado e você foi humilde quando você deixou aquele salário ali que estava muito mais fácil para escolher o caminho mais difícil. Então, quando a gente deixa esse ego de lado e escolhe o caminho da humildade, é quando a gente é honrado também. Karina, dá para ser humilde sem ser modesto. Né? O ditado diz que a modéstia é falsa, né? Sim. E a humildade não tem nada a ver com modéstia, porque eu sei quem eu sou, eu sei o conhecimento que eu acumulei, eu sei a diferença que eu faço nos ambientes, na vida das pessoas, e isso ninguém tira de mim. Sim. Às vezes, a ponto de ser taxado de arrogante. E tá tudo bem, porque a opinião das pessoas, quando você entende que é só a opinião delas, é libertador. Sim. Né? Eu me preocupo com o que a minha esposa pensa de mim, eu me preocupo, vou reformular, eu me preocupo com o que Deus pensa de mim, a minha esposa, a minha família pensa de mim e o meu sócio pensa de mim. O resto é só a opinião das pessoas. Isso é libertador. Eles não estão ali no seu dia a dia para sentir nada. Eu não julgo as pessoas por não me entenderem, porque é o meu sonho, não é o delas. Então não dá pra eu julgar. Elas não vivem o que a gente vive. Por isso que comparar pau com bastidor é muito perigoso. Né? A gente, cada um tem uma história. Cada um viveu coisas que o outro não vai viver. Sim. Então eu não posso julgar você, as suas atitudes, os seus sonhos, porque são os teus, não são os meus. Exato. Tá tudo bem você não entender. Sim. Tá tudo bem você não concordar. Tá tudo bem. Sim. Isso é libertador, né? Renan, fala pra gente hoje o que a IB Empresarial faz, então. Legal. A IB Empresarial ela é um ecossistema comercial, tá? Onde ela tem alguns braços. Então, a gente tem um braço de contratação, que é diferente de uma agência de recrutamento e seleção. A gente tem um trabalho especializado, né? Onde, quando uma empresa ela precisa contratar, o nome da nossa empresa, desse braço, é Contrata Vendedor, é estratégico, né?
A gente faz desde vagas operacionais até vagas de diretoria. A gente tem um projeto futuro que é fazer recolocação de profissionais executivos. É um trabalho que acontece muito no Brasil, que é um outsourcing, né? A gente vai trazer isso daqui a pouco, mais pra frente, mais estruturado. Dentro da IB, a gente tem o braço da consultoria, que é o nosso core business, onde a gente literalmente mergulha na empresa e faz toda a estruturação dos processos, a parte comercial, treina time, treina líderes, né? Esse é o nosso core business. Dentro do braço ainda do ecossistema, a gente tem a parte de palestras, treinamentos, workshops. Nós temos também um braço de parceiros estratégicos, onde a gente tem, por exemplo, se uma empresa procurar a IB hoje e falar assim, cara, eu preciso resolver a parte financeira do meu negócio. Nós não somos especialistas nessa área, mas nós temos parceiros que são. Então a gente tem todo um braço de networking, onde a gente consegue indicar profissionais que a gente chancela e garante que ele vai fazer um bom trabalho. E uma novidade que a gente vai trazer para a Americana no que vem, quentíssima. Ninguém ouviu isso, primeira mão no Glacercast. Vou aproveitar aqui para dividir. A gente vai trazer para a Americana a primeira escola de vendas. Uau. Nós vamos formar vendedores, né? O Leandro tem uma vasta experiência com escola de vendas. Eu tenho uma experiência prática de quase 20 anos vendendo, né? Desde o PAP, né? Do sola de sapato até o balcão e assim por diante. E ano que vem nós vamos trazer a primeira escola de vendas para a Americana. Por quê? Porque tem 3 jeitos de você enriquecer, Danilo, Karina. Primeira é você nascendo numa família que construiu algo, né? E quem acha que ser herdeiro é simples não sabe o desafio que é, né? Um herdeiro despreparado, um sucessor despreparado, ele quebra a empresa em 7 anos, é estatístico, tá? A segunda é você entrando numa empresa como trainee, né? E chegando a ser um diretor, um C-level. E a terceira é sendo vendedor. Essa parte de vendedor é bacana, porque assim, a Karina sempre falou, quem sabe vender não morre de fome. Venda move o mundo. Eu sempre tive dificuldade com isso. Independente do setor, né, Renan? Se o cara vende um copo, ou se o cara... Um serviço, um produto, uma que prestação de seja, serviço, né? ele tem que vender o serviço dele. Vendas. O Wilson, que era o meu gestor lá, ele me ensinou uma lição que eu nunca esqueço. Ele falou, o vendedor vende de tampa de panela submarino. Sim. Ele sempre brincou com isso, né? Sim. Então é mais você aprender se é produto, se é serviço, quais são as especificações técnicas e levar isso adiante. Então nós vamos ter a primeira escola de vendas em Americana. E assim, você falando isso pra mim, sabe o que me veio? Vocês terem alguma oportunidade de ensinar crianças. A gente tem dentro do nosso projeto uma parte social também, né? A gente tem esse objetivo de educar. Sim. Porque eu falo assim, ó, um médico não pode ser médico antes de 5 anos de faculdade e 3 de residência. Um engenheiro não pode construir um prédio antes de 5 anos de faculdade. Um advogado não pode implantar ou defender uma causa antes de estudar. Por que o vendedor precisa ser vendedor sem aprender? Sim. Vender é técnica, vender é Com exata. certeza. E se ele aprender, ele vai ser um especialista. E o nosso objetivo é formar especialistas. E ano que vem também é um braço dentro da IB E vai ser um empresarial. espaço físico. Vai ser um espaço físico, a gente já tem o lugar, a gente já tá... Em breve, novidades aí. A gente vai fazer um evento agora no final do ano, provavelmente em novembro ou dezembro. A data tá para sair, onde esse evento vai ser para divulgar a escola. E com certeza vocês vão estar lá. Bacana. Então, tem coisa boa vindo por aí. Isso é a IB. A IB empresarial, então, ela é esse grupo, ecossistema. né? Esse ecossistema comercial. Legal. Que ele tem soluções para qualquer tipo de negócio. Show de bola. Adoramos saber seu como, porque eu tô aqui eufórica que segunda-feira eu vou no lançamento do meu livro. Uau! E assim, é uma situação que eu nunca imaginei, Sim. mas que Deus colocou no meu caminho, assim, e eu acho que já estava no meu coração, porque senão Sem não estaria dúvida. acontecendo. Sem dúvida. E você contando a sua história, eu enxergo você fazendo isso. Que legal. Porque, principalmente sobre venda, que Sim. toda a sua trajetória te dá esse know-how para ensinar as Sim. pessoas nessa questão. E aqui, nosso objetivo é transmitir lá na casa das pessoas, no carro, onde ela estiver, o como ela pode fazer. E, às vezes, a palavra que ela está escutando, uma história que ela está escutando, ela consegue escutar esse Deus que a gente quer Sim. sempre ouvir Sim. através de alguém, né? Eu acredito, Karina, que quem tem o porquê enfrenta o como. Ó, Né? Nós somos treinados para Perfeito. fracassar. Nós somos treinados para fracassar. Desde pequeno. O país, a nossa educação, ela é feita para escravizar. sim. Eu tenho um grande objetivo na minha vida que é libertar as pessoas dessa ignorância. Porque eu fui ignorante por muito tempo. E dos 2 tipos. Primeiro, por não ter acesso. Segundo, por ignorar. Eu vivi as 2 ignorâncias, então eu posso dizer. A gente faz uma repetição também, né? O padrão o padrão familiar, ou você repete ou você repele. Eu repeti por muitos anos e passei a repelir. Né? Eu entendi que tinha um outro caminho. A gente deixa de ser o ratinho na roda, sabe? E cara,
O poder não quer que você saiba disso. O sistema não quer que você acesse isso. Porque você para de depender. Quem aprende não depende. Então, ensinar as pessoas é libertador. E da mesma forma que... Tudo bem, Renan, mas você teve que ir buscar. Tudo bem, agora eu vou oferecer. Quem quiser vai ter acesso. E quando você ensina, você transborda. Você aprende duas vezes. Exatamente. Essa se engana só. Se engana só. Então, assim, quem tem o porquê enfrenta o como. Né? Então, a pessoa que ela quer realmente mudar, ela consegue. Sim. Ela consegue. E talvez você que tá me ouvindo nunca ouviu isso, né? Mas eu queria deixar, assim, isso... Fala lá pra eles. Pra você que tá me ouvindo, então. Deixa eu te falar uma coisa. Dá. Você consegue. É que ninguém te falou isso. E talvez você escutou a sua vida inteira que não é assim, que não dá em árvore, que não cai do céu. E é verdade. Só que se você ressignificar e trocar o fracasso por aprendizado, você sai dessa rodinha, você para de correr atrás do rabo e você consegue transformar a tua realidade e a realidade de quem tá em volta de você. O Jim Rohn, ele fala assim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu concordo em partes. Eu acho que nós somos influenciados por esse meio. E para você deixar de correr atrás do rabo e sair dessa rodinha, você vai revisitar relacionamentos, as mesas que você senta, as conversas que você tem. E você vai passar a ouvir coisas que vão fazer você evoluir. Então, se você tem um porquê, você enfrenta o como. Então, se ninguém nunca disse isso pra você, que dá, eu tô aqui pra dizer que dá. A pergunta é se você quer pagar o preço do desafio pra chegar lá. Uau! Pra gente finalizar, eu vou fazer o papel da Karina agora. Sim. Mas antes, eu quero que você fale pra mim o que é fé pro Renan. A gente teve vários momentos, né, nesse pouco tempo que a gente trabalhou junto. Sim. Eu absorvi muita coisa que você falou pra mim a nível de espiritualidade, Sim. não de religião, né, mas de Deus. Sim. Mas eu não tive a oportunidade de perguntar, Renan, o que é fé pra você? É acreditar, cara. É acreditar. Mesmo quando tudo... Cara, eu escrevi um negócio esses dias no Instagram que é verdade. Às vezes a promessa, ela não condiz com o momento. Só que se Deus prometeu, ele não revoga. Então ele vai mudar a realidade para a promessa cumprir. Eu acho que é um trabalho em conjunto. É acreditar, mas não deixar de fazer a tua parte, né? O povo na Bíblia teve uma época que ele foi alimentado pelo próprio Deus. Então, de madrugada, descia o maná do céu. Eles habitavam em tendas. Então, todo dia de manhã, no horário específico, o maná tinha caído do céu. E o povo tinha um trabalho, Danilo, que era sair da tenda e pegar. Alguns ficavam com fome, porque eles tinham preguiça de sair e pegar. E se não pegasse na hora, estragava. Então é um trabalho em conjunto, né? Põe o pé, porque Deus vai pôr o chão, sabe? Então, fé pra mim é acreditar. Não acreditar é duvidar do caráter de Deus, e o caráter dele é imutável, né? Então, fé pra mim é acreditar que, independente que o cenário, ainda que o cenário não combine com a promessa é irrevogável. Então, o cenário vai ser transformado num trabalho a 4 mãos, né? Eu gosto de dizer o seguinte, a intensidade do processo, ela é equivalente ao valor do propósito. Tá puxado, não larga o osso. Não para, né? Não para. Eu já disse isso em outro podcast. Tem um memezinho na internet que tem 2 carinha cavando. Ele tá cavando. E a próxima machadada ele ia chegar no diamante. Ele cansa, ele põe o machado nas costas e vai embora. E o outro tá um pouquinho mais longe, mas ele não para. Então, não para. Bacana. Bom, você já falou muitas mensagens pra gente. Eu absorvi 100%. Mas eu vou fazer a pergunta que a Karina fez para todos os outros entrevistados. Eu queria que você deixasse uma mensagem para mim e para ela, para o Danilo e para a Karina. Isso aqui tem um propósito. Sim. E hoje, a internet, né, os meios de comunicação alcançam e transformam vidas. Não parem. Não parem, né? Quando eu sentei aqui na cadeira, vocês falaram assim, tem um propósito você tá aqui. Eu não duvido. Tudo na minha vida tem um propósito. Eu tenho uma tatuagem que diz que tudo que acontece tem um propósito. Então não parem com o propósito de vocês, porque vocês vão alcançar e transformar pessoas que nunca vão ter a oportunidade de te agradecer. Mas não parem. Não parem. Pode ser que em algum momento você vai olhar e você vai dizer assim, será que vale a pena? Não tem ninguém assistindo? Não tem tantos inscritos? E não sei o quê? Não para. Porque... Outra coisa que eu aprendi, né? A nossa vida é de relação de pai e filho. Deus é mais ou menos assim, Deus não te mostra um negócio do qual ele já não tenha sonhado primeiro em te dar, né? Um pai não pega um filho, não vai numa loja de brinquedo, deixa ele andar, ou olhar, escolher e fala assim, então agora vamos embora que a gente não vai comprar nada. Então, se Deus colocou algo no coração de vocês em começar um projeto aqui,
Que não seja mais um projeto que vocês começaram, mas que seja o projeto que vai transformar vidas para sempre. Amém. Não parem. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, é muito legal, porque várias questões que você fala, várias frases, vários termos, coisas que no nosso dia a dia, a gente fala toda hora. Então, assim, é muito gratificante a gente se conectar com pessoas que acreditam no que a gente acredita. Então, eu só queria te agradecer. Eu acho que as pessoas em casa vão amar assistir. Amém. Porque elas precisam de mensagens, elas precisam desse incentivo. E elas precisam saber que é uma jornada, que elas não podem desistir mesmo, não podem parar. A gente não pode parar e ninguém pode parar. Então, fácil eu não vai tenho ser. Gratidão pela sua presença Obrigado. aqui hoje. Eu também, obrigado. E Deus abençoe muito sua vida infinitamente. Amém. Obrigado. Obrigado, Renan, de coração. Obrigado, Danilo. Como eu falei para os outros entrevistados, essa não foi a única vez que você veio. Com certeza a gente vai querer mais a sua presença aqui. Agradecer seu tempo, eu sei que a vida está corrida. E desejar sucesso, que você seja feliz. E uma coisa que eu gosto de falar muito, que Deus te abençoe sempre e muito. Amém. Obrigado. Agradecer o convite dos dois. A Deus em primeiro lugar, minha família. E obrigado. Conte comigo. Chama que a gente vem. Vou deixar o pior pro final. Ele é corintiano. Que delícia! Tá vendo? A gente tem uma missão. A gente tem uma missão. O Danilo, eu tenho uma missão. Nem todas as coisas ainda foram bem feitas. Eu também já errei, Danilo. Tá tudo bem. Insistindo. Bom, Renan, obrigado de coração. Obrigado. Queria agradecer vocês que estiveram aí na audiência de mais esse episódio. Agradecer a Glamour Acessórios, a Diamante Agro. Espero com a audiência de vocês. E semana que vem a gente está de volta. Valeu. Tchau.